ルフィは海賊王になる男だ。 A cada capítulo que passa, eu acho que o Oda tá mais perto de mostrar pra gente de fato o terceiro grande pilar de One Piece em sua narrativa como um todo. O que eu quero dizer com isso? Acredito que o primeiro pilar seja a narrativa do Luffy que a gente vê, o destino com o qual o Luffy tem seguido, que aparentemente parece ter sido escrito pra ele, mas de qualquer maneira é a história com o qual ele tem trilhado. Eu não quero dizer aqui enredo do mangá. O segundo grande pilar pra mim, na minha opinião, é o passado, o século perdido e tudo aquilo que é o mistério de One Piece, que tá no passado e que influencia no futuro da obra. Por último, o terceiro grande pilar que eu acho que One Piece não apresentou ainda é o sobrenatural. Eu já tenho falado isso aqui no canal, as reviews passam e com uma grande teoria que eu postei recentemente e que eu pretendo reescrever para deixar o vídeo mais conciso e melhor com os contextos novos que os capítulos mostraram, mas esse capítulo aqui para mim mostrou mais uma vez algumas evidências de que o Oda tá começando a querer revelar aquilo que ele pretende fazer com que seja o terceiro grande pilar de One Piece e aquilo que vai colar o passado, o presente e o futuro da obra. Você deve estar se perguntando de onde eu tirei isso, baseado num capítulo que nem teve tantas revelações assim, mas vocês vão ver junto comigo ao longo desse review. Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. É muito simples, embora pareça complexo. No início do capítulo, tem um diálogo mais uma vez misterioso entre Gaban e Shanks. Não é a primeira vez que isso acontece no flashback do Log. A primeira vez foi quando a marca aparece no braço do Shanks e ele tá conversando com o Gaban sobre alguns acontecimentos e tal. É bem no início do flashback, vocês lembram disso. Nessa mesma conversa, é dito sobre um tal garoto da profecia. A conversa nem parece ser tão importante assim, o Oda não dá aquele dom, aquela onomatopeia importante, ou uma página dupla, nem nada. É só uma conversa simples, 4 balãozinhos ali, acabou. Só que é uma coisa que já mexe com o enredo de One Piece como um todo. Como assim garoto da profecia? Como criança prometida? Mais uma vez o Oda tá flertando com o destino, que é algo que eu já tenho trazido no canal também, sobre tudo que tem se passado na vida do Luffy e na vida dos personagens, que parecem estar caminhando para um grande desfecho, algo que já tá prometido. Como eu já disse várias vezes, o Oden e o Roger sabiam o momento que Joy Boy retornaria, no caso o Luffy, e por aí vai, outros tantos detalhes que vocês já estão cansados de saber. Acontece que foi uma conversa bem simples, nada muito profundo, só soltou essa dica e ficou mais esse pensamento para nós sobre o destino. O Oda gosta de colocar algumas coisas muito grandes de forma muito simples. A primeira vez que Deus do Sol é citado, por exemplo, é lá em Skype, do jeito mais simples do mundo, numa conversa que muita gente acabou até pulando se brincar quando tava lendo o mangá. Foram 2 balões ali muito simples que traziam toda essa trama. Nesse capítulo acontece de novo isso, no primeiro diálogo entre Gaban e Shanks. Eles conversam sobre a situação de Elbaf no momento, a situação do Harold. O Shanks começa a introduzir o assunto da marca dos cavaleiros que ele já tinha naquele ponto e que vai conversar com o fim do capítulo, que é quando o que o Shanks temia, que ele fala com Gaban naquele momento, acontece, que é o Harold perder o controle e assumir a marca final. Mas o que então tem nesse diálogo que é tão importante? Pessoas com grandes expectativas jogadas sobre elas não alcançam o topo. É mais um diálogo que pra mim me chamou muitíssima atenção, porque o Oda brinca mais uma vez com essa coisa da linhagem sanguínea, filhos de pessoas importantes que acabam não se transformando em tão importantes quanto os pais foram, e pessoas que não têm expectativa nenhuma, que são tratados como nada, na verdade alcançam o topo. Shanks até fala que isso é mais divertido e me lembrou até o Luffy falando que ele não se importa com o trono e que se importasse a viagem seria muito chata. Ele não fala exatamente isso que eu falei, mas em suma é isso que ele fala lá para Relief em Sabaody. Por que eu quero destacar isso aqui? Isso vai ser importante para uma teoria que esse capítulo para mim deixou mais uma vez explícita sobre aquela coisa que eu falei, o sobrenatural. A vontade que existe em uma pessoa pela qual não tem expectativa alguma. Isso, pra mim, liga diretamente ao Haki, que é traduzido diretamente pra vontade. O Haki dentro de One Piece é a vontade da alma de uma pessoa manifestada de forma física, seja como armadura, seja como ver movimentos e por aí vai, vocês já sabem o que é o Haki, eu não vou ficar explicando pela milionésima vez. E a gente tem o Haki do Rei. O Haki do Rei já é introduzido dentro do mangá de One Piece há muito tempo como uma arma muito poderosa. E convenhamos, desde que apareceu no Novo Mundo até certo ponto, até chegar no arco de Wano, era só uma coisa para derrubar Minion. Mesmo depois, no arco de Wano, com o Haki do Rei sendo retrabalhado para imbuir e ser mais uma nova arma para quebrar certas barreiras de limite de poder, ainda assim, não é muito diferente do que já era o Haki do armamento avançado. Então, por mais que uma arma muito poderosa, ainda assim não parece ser algo tão gritante quanto parecia ser. Por exemplo, em Marineford a gente tem 3 almirantes, vários piratas lá, e todos eles ficam chocados quando eles veem que Luffy, um garoto, mais uma vez sem
nenhuma expectativa sobre ele, tem uma arma colossal dessas. Por enquanto, eu vou fechar o assunto aqui nesse ponto, mas segura bem essa informação. A alma de uma pessoa manifestada para fora do seu corpo, ok? Vamos seguir. O capítulo também trata, como eu já falei, a relação da marca que o Harold e o Shanks tinham. O Shanks fala do perigo disso, que eles seriam controlados pelo grande chefe, perderiam praticamente seu livre-arbítrio e que daria os poderes mais avançados a quem se aprofundasse no contrato. O Harold chega à conclusão de que ele foi traído, que ele foi enganado e que ele estava sendo controlado completamente pelo grande chefe. Ele tenta lutar contra isso, mas não consegue, e aí a gente chega na grande cena que começa o flashback, que é a cena que ele é perfurado por vários gigantes, e é justamente a cena que o Loki abre a porta. Mais um exemplo de um personagem que tá na hora errada ou certa, mas que ele chega exatamente na hora que dá merda. É impressionante isso no mangá de One Piece, como em várias outras histórias também, né? Mas enfim, tem uma cena muito triste em que ele clama para que o filho dele mate ele, assuma o trono, tome a fruta para si e o reino de Elbaf, e que ele conte para Elbaf tudo o que aconteceu ali. A gente sabe que não foi bem assim o final da história, então a gente ainda vai ver o que vai acontecer, mas o Jarru tava junto com o Loki. É interessante que tenha sido revelado, porque é uma teoria que a gente trouxe aqui no canal há muito tempo, que o Jarru sabia de muita coisa e que era muito suspeita aquela atitude dele de não falar do Loki como todos os outros falavam, e parecia que ele guardava um grande segredo de fato, e bom, era isso no final das contas. Ele guardou o segredo por algum motivo que a gente ainda não sabe, e a gente vai descobrir nos próximos capítulos, claro. De qualquer maneira, a gente tem uma batalha entre todos eles, os gigantes começam a ser assassinados pelo Harold, ele perde o controle, e o Loki obedece o pai dele. Ele corre pra pegar a fruta, enquanto Jarru fica na batalha tentando segurar o Harold. A gente vê ele perdendo o controle cada vez mais com o Imu, e é um momento que o capítulo casa como narrativa dele próprio, que é o momento que Gaban e Shanks entram no meio do conflito, quando eles sentem o Haki voando e passando pela casa do Gaban, então eles pulam até lá, vão até lá e conseguem segurar o Harold, que é o que dá tempo pro Loki chegar na sala do tesouro. No meio de toda aquela confusão, Gaban e Shanks percebem que ele perdeu o controle totalmente, e o próprio Harold fala pro Shanks que a imortalidade é aquele poder, nem é tão ruim assim, óbvio, ele já estava tomado, já tinha virado outra coisa, e o Gaban e o Shanks se dão conta disso. E aí o Shanks faz um grande questionamento, que é o cerne desse vídeo aqui, que ele fala: existe alguma maneira de impedir essa ordem, a ordem do grande chefe? Eu não sei se por coincidência do destino ou não, mas no anime saiu o episódio em que o Luffy vê o Haki do Joy Boy, e que o Haki do Joy Boy manda os Gorosei lá pra Mary Joyce de volta, cancelando a ordem e o poder de teleporte e de imortalidade do Imu, no momento em que é quebrado o selo, que no caso é desatado o nó que existia dentro de Emmet, anulando os poderes de Imu somente com o Haki do Rei, um Haki do Rei que no anime foi muito bem retratado e que assusta até o Luffy. E por que eu falo que foi coincidência do destino? Porque, querendo ou não, essa cena mostrou pra gente o que é preciso pra impedir o poder do Imu. E aí você me pergunta, beleza, então alguém vai ter que conseguir um pedaço da alma do Joy Boy, estourar isso pra mandar o cara de volta ou anular os poderes do Harold, até porque a gente sabe que o Harold, querendo ou não, vai morrer e tudo vai dar errado? Não é necessariamente isso, e é aqui que entra a teoria. Vamos lá. Como eu falei já no início do vídeo e já fui esquentando essa ideia, o Haki, querendo ou não, é a manifestação da alma de alguém, a sua vontade, para fora do seu corpo. A gente já sabe as formas como ele funciona, não vale a pena ficar explicando, e eu já disse que o Haki do Rei tem que ter algum outro mistério. Eu não sei se vocês lembram, antes do flashback começar, o Gaban tenta dar como dica pro Luffy, uma forma do Luffy lutar de forma mais efetiva contra os Cavaleiros de Deus e depois com o Imu, que ele precisava melhorar o Haki do Rei dele. O Luffy não entende muito bem, já que naquele ponto ele já tinha até demonstrado que ele tinha um Haki do Rei avançado como ataque. Então era estranho que o Gaban falasse isso pro Luffy, visto que o Luffy aparentemente, entre aspas, já tem o maior poder em relação ao Haki do Rei, até o que foi apresentado. O Luffy fica se perguntando, a gente sabe tudo o que acontece, eles saem correndo lá pra cima e a gente não viu o Luffy chegar lá ainda. Por que o Haki do Rei então seria tão importante pra isso? Uma coisa que me chama muita atenção em relação à cena do Emmet, do Joy Boy e do Luffy, é que no momento que a alma é expelida e sai aquele Haki do Rei, os poderes de Imu são anulados, só que lá de Mary Joyce, o Imu sente a presença do Joy Boy. Ele cai no chão, exclamando o nome dele. Não é como se fosse só um Haki muito forte que explodiu lá e anulou os poderes dele. Se você parar pra pensar, isso também acontece em Wano com o Luffy. No momento que o Shanks está passando por Wano e ele emana o Haki do Rei dele, impedindo os poderes do Almirante de funcionar e fazendo com que ele fuja, o Luffy fala, uma presença muito familiar passou aqui. Só que ele não consegue discernir exatamente que era o Shanks. Então vocês percebem que isso que sai da pessoa não é só exalar um poder. Eu vou dar um exemplo. Quando esse tem a Mera Mera no Mi e ele solta o Riken e sai fogo,
é um poder que pode ser sentido, você sabe que aquilo é chama e você vai se queimar. Só que se aquilo tem um pedaço da pessoa, algo como a sua alma, sua manifestação espiritual, você conseguiria sentir o Ace, se você tiver sensibilidade para isso com o Haki, que é o que acontece com o Shanks e com o Imu. Então fica bem claro para mim que essa manifestação não é muito difícil de imaginar isso. Então vamos lá, qual seria então a maneira de impedir os poderes do Imu de funcionar? Eu não sei se vocês perceberam, mas o Imu tem uma espécie de gambiarra, ele tem um jeitinho de imitar algumas das habilidades que são conhecidas do século perdido, como a voz de todas as coisas, já que ele consegue se comunicar com outras pessoas ao redor do mundo, assim como funciona entre Luffy e Momonosuke, Shirahoshi, Rei dos Mares, mas ele tem habilidades extras, como teleportar ou dar imortalidade e por aí vai. Só que ele tem uma certa limitação para isso, ele não consegue fazer isso com plena liberdade, já que ele precisa ter a marca ou de alguma forma usar o Dome Reverse nas suas vítimas. Então não é como se ele tivesse esse poder pleno, até porque se ele tivesse, faria ele ser um deus de fato. Então tem certa limitação, tanto que se a gente voltar ao capítulo 1 do mangá de One Piece, na cena do Haki do Rei do Shanks, que ele espanta aquele monstro, ele perde o braço e aparentemente o braço que tinha a marca era a única coisa que ligava Shanks a Imu, já que agora, como ele não tem mais esse braço, ele não é mais conectado. Então tem sim uma limitação quanto a isso. Quem dera o Shanks soubesse para poder cortar o braço do Harold, né? Mas enfim. A dúvida é, como cortar esse poder do Imu de maneira prática? Porque isso vai ser relevante se a gente quiser que o Luffy saia com vida de Elbaf no combate que ele vai ter agora, com o Imu praticamente na frente dele, não o próprio Imu, mas a presença dele com os poderes dele por lá. Se Haki é manifestação da alma, a gente pode acreditar que a Mother Flame, aquilo que o Vegapunk chama como a energia natural que está em todas as coisas, também é uma manifestação de alma tanto da natureza quanto dos humanos. Se a gente volta ao mural de Elbaf, a gente vai ver que nas gravuras é praticamente como se pessoas colocassem pedaços da sua própria vida, da sua própria alma, sendo levadas ao que parece ser a árvore ou a tecnologia do século perdido, e usam isso como fonte. Eu não sei se vocês já notaram, mas a Mother Flame é basicamente uma chama que queima até dentro d'água. O nome dela é Mother Flame, a chama mãe, muito porque a mãe natureza do mundo de One Piece é na verdade o mar, e não só a natureza como um todo, árvores, enfim. Acontece que a Mother Flame ela é desenhada como um fogo que queima até debaixo d'água, e é uma fonte de energia aparentemente inesgotável. O Vegapunk não conseguiu alcançar isso com maestria, mas ele conseguiu replicar uma pequena labareda. Eu acredito fortemente que esse tipo de chama e a energia que o século perdido usava era a alma das pessoas. Isso explicaria o porquê é possível até mesmo algumas pessoas, seja por linhagem sanguínea ou não, conseguem ter a voz de todas as coisas, que é uma habilidade única para algumas pessoas de poder se comunicar umas com as outras. Eu acredito que a única forma, por exemplo, que Momonosuke e Luffy conseguem conversar entre si é porque sentem a sua presença, Haki da observação entre aspas, e se comunicam praticamente com a energia deles, com a alma deles. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Talvez o terceiro pilar, que seja a parte sobrenatural do mundo de One Piece, que vai unir as coisas como um todo, seja justamente isso, a alma dos seres humanos, o seu Haki, por assim dizer, como fonte de energia pro mundo. E como isso iria parar o Imu? Vocês percebem que a manifestação do Haki do Joy Boy não foi só apenas uma demonstração de poder, como uma demonstração da sua presença praticamente. Um pedaço dele que sobreviveu ao tempo, um recipiente da sua alma, um pedaço de sua alma, que sobreviveu ao tempo e que foi suficientemente poderoso para conseguir inibir os poderes do Imu. Então quer dizer que alguém com Haki muito forte, se exalar ele com muita força, pode impedir o Imu? Não, mas usá-lo da maneira correta. E talvez seja essa chave que Gabão fala no início do arco pro Luffy, algo que Shanks não sabia naquele momento e que pode ser talvez, como em Marineford foi dito, a maior arma do mundo de One Piece. Uma arma que pode vencer até o grande chefe e impedi-lo de usar seus poderes com plena clareza. A minha teoria é de que o século perdido tinha a capacidade de manipular a energia que está em tudo, uma energia que se liga também à alma dos seres humanos, e que isso era uma fonte quase que inesgotável. O sonho dos homens e sua vontade nunca tem fim. Se quanto mais vontade e muito mais propósito a pessoa tiver, mais forte o seu Haki é, e é uma energia quase inesgotável. O sonho dos homens não tem fim. O fluxo do tempo não pode parar isso. E a gente consegue ver isso se materializar até mesmo no pedaço de alma que estava dentro de M, pedaço de alma do Joy Boy. E enquanto as pessoas tiverem uma vontade muito grande, esse tipo de coisa nunca vai deixar de existir. Eu praticamente parafraseei aquela grande frase do Roger no início do mangá. Inclusive, esses personagens também flertam com essa ideia. Quando Oden fala que não vai morrer, o Roger fala que não vai morrer. Até mesmo as Akuma no Mi parecem manifestar esse tipo de coisa. Veja, eu vou fazer uma coisa bem interessante agora que talvez você não tenha notado no mangá de One Piece. O Sabo perdeu a memória naquele incidente. Ele esqueceu quem era o Luffy e quem era o Ace, certo? Então, o Sabo nunca viu
o Ace ter a Mera Mera no Mi, porque ele já não tinha naquela época, ele nunca viu o Ace lutar. Quando o Ace morre finalmente, é o momento que Sabo tem aquele choque e tem sua memória recobrada. Só que, novamente, o Sabo nunca tinha visto o Ace com a Mera Mera no Mi, muito menos o Ace lutando. Depois que o Sabo come a Mera Mera no Mi, vocês poderiam, por exemplo, me explicar como diabos ele usa o Riken exatamente igual o irmão dele fazia? E mais, até mesmo o temperamento do Sabo parece ter mudado um pouco desde que ele comeu a fruta, já que desde o início do mangá, o Oda mostra como o Luffy sendo impulsivo, Ace sendo raivoso e Sabo sendo a voz da razão entre os três. Embora que ele fosse uma criança, mas ainda assim existia esse aspecto. Tanto que quando o Sabo aparece, ele não era tão esquentado quanto era depois do arco de Dressrosa e quando ele invade Mary Joyce. Então pera aí um segundo, você tá querendo dizer que é possível que a Akuma no Mi consiga influenciar diretamente no próximo usuário? Não só isso, como eu digo que a Akuma no Mi consegue alterar a alma do usuário. Isso explicaria, por exemplo, a incapacidade de nadar, já que a energia da pessoa ficaria contida enquanto ela tem contato com o mar, que é a fonte da energia da natureza, e a fonte da energia humana seria inibida nesse momento. Isso explica também porque o Haki, a força da alma dos seres humanos, é capaz de ferir uma Akuma no Mi mesmo que Logia. Um outro exemplo disso é o próprio Bartolomeu. O Bartolomeu nunca tinha visto o cara usar a Berry no Mi com aquele cruzar de dedos exatamente como ele faz em Dressrosa. Ele nunca tinha visto aquele cara de Wano usar. Como é que ele replicou aquilo perfeitamente, sem nunca ter tido contato com essa pessoa? O fator de linhagem seria uma coisa muito importante aqui, porque saber manipular esse tipo de energia faria com que até mesmo Vegapunk conseguisse repor outra fruta, e que dá certo como o Momonosuke. Não é à toa que Vegapunk conseguiu colocar uma Akuma no Mi em um objeto inanimado. Sabe quem é que pode fazer isso, por exemplo? A Big Mom. A fruta da Big Mom consegue colocar um pedaço da alma dela em um objeto inanimado e fazer com que esse objeto ganhe vida. Não parece que as coisas começam a se encaixar? E aí, eu acredito que tenha outra dica até na última página do capítulo, que é o momento que o Loki encontra a fruta e encontra o Ragni. Nesse momento, o Ragni parece que tem vida própria. Ele ataca o Loki assim que ele chega perto da fruta. Então, peraí. Ou o Ragni é uma arma com uma fruta, ou o Ragni, de certa forma, como entre aspas funciona entre a Big Mom e os seus homies, tem uma certa vida, um objeto inanimado com vida. Bom, se essa fruta é guardada de geração em geração e o Ragni também, eu não duvido nada de que no século perdido, essa arma ganhou esse poder pela manipulação da energia, e que era a arma que devia ficar junto com a fruta porque ela é necessária, tanto para proteger quanto para ser a arma de quem possua essa fruta. E aí você pode até lembrar nesse momento das espadas e da certa maldição que elas têm, quase que como uma vontade própria. E essa vontade própria nas espadas casa perfeitamente com a questão do Haki. Uma espada que tem uma vontade própria, ela consegue puxar a vontade da pessoa que tenta usá-la, como aconteceu com o Zoro. É como se fosse uma briga de duas almas e você tem que provar que a sua vontade e a sua alma é forte o suficiente para conseguir lutar junto com ela, um objeto inanimado com uma energia natural. Eu sei que a esse ponto do vídeo parece ser muito complexo, mas eu acho que o Oda vai fazer isso mais simples do que parece. E isso talvez seja a chave para vencer o Imu, já que como o Imu parece usar esse tipo de habilidade tentando replicar ou copiar o que se fazia no século perdido, é possível que não seja uma energia como era usada do século perdido, seja uma gambiarra, como eu falei, algo diferente que está intrínseco a ele, como a escuridão e etc. Já que tudo nessa transformação que ele tem e tudo nesses poderes que tem está relacionado a demônio, pentagrama e por aí vai, que não parece ser uma coisa muito certa, né? No sentido de não parecer com o restante das manifestações de energia que a gente tem no mundo de One Piece. Até porque se a gente parar pra pensar, os povos originários desse mundo, no caso os seres de asas que vieram da lua e que conseguiam usar muita da tecnologia do século perdido, eles são representações diretas de anjos e céu e por aí vai. Acho que tem até uma brincadeira entre anjos e demônios aí do Oda, mas enfim. Então essa fonte natural, essa forma de você usar a sua vontade, se ligando com a energia de tudo ao seu redor, vai ser essencial para vencer o Imu, e não só um Haki muito mais poderoso que o de todo mundo para jogar os caras para longe. Muita coisa, né? Pois é. Tudo isso eu consegui tirar desse capítulo porque já é algo que já vem o Oda mostrando ali ao longo do tempo, já é o que vem sendo conversado ali dentro do mangá de certa forma, nas entrelinhas, e eu espero muito que isso seja revelado até o final do arco de Elbaf, visto que no arco de Elbaf tem uma coisa muito interessante. O mural tem como centro a Yggdrasil, a árvore de Elbaf, e parece que é ao redor dela que toda a história casa e conversa e por aí vai. Existe uma fraqueza muito específica na árvore de Elbaf que o Loki fala, que é a eletricidade, que são os raios, e o fogo também, com certeza. São as únicas coisas que conseguem destruir ou deixar inanimada e sem vida essa árvore. Parece que ela é o centro de tudo, tanto ela quanto a árvore de Eva. As únicas duas fraquezas dessa árvore, aparentemente, são fogo e eletricidade. Vocês já pararam para ver que os Minks, através de uma energia natural que vem deles mesmos, eles conseguem emanar eletricidade, e o Haki consegue emanar fogo
como o Luffy faz, uma manifestação humana, da energia humana, que é fogo e eletricidade, que é justamente a fraqueza da energia da natureza, da árvore. O Oda tá começando a conectar tudo nesse arco nas entrelinhas, e quando aparecer isso, eu espero que seja uma grande revelação. Por fim, sobre a última cena em relação à fruta, a gente ainda não sabe exatamente que fruta é, ainda há a possibilidade de ser a fruta do Nika, mesmo que com algumas coisas que o mangá tenha mostrado tenha ficado um pouco incerta, mas eu acho que se a gente pegar ali essa cena como um todo, a gente pode até teorizar que, por exemplo, Loki não comeu a fruta, o Shanks pega essa fruta e foge com ela, essa sendo a fruta do Nika, o que dá origem à cena do Shanks fugindo da CP9 com a fruta e guardando ela até o momento que o moleque atrevido come a fruta sem querer. Então pode ser que o próximo capítulo e os próximos capítulos tratem disso, fique incerto ainda. Eu prefiro acreditar que é outra fruta e ela vai ter uma importância muito grande, até porque o Loki estava preso com Kairosek no início, a Pedra do Mar. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos e eu tô muito curioso para saber o que vai rolar. Para todos os efeitos é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e da teoria. Foi uma teoria um pouco longa, o capítulo é mais direto, ele vai direto ao ponto do que já estava acontecendo, não tem tanta coisa super relevante como os capítulos anteriores, mas com certeza para mim, se essa teoria estiver correta, o capítulo foi muitíssimo importante. Então é isso, se vocês curtiram, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere nosso Instagram, onde a gente posta o post de perguntas pra gente responder aqui em vídeo, e comenta aí embaixo o que é toda a teoria, o que você imagina que pode acontecer nos próximos capítulos, e se essa é uma boa teoria do que pode vir ainda no mangá de One Piece, sendo o terceiro pilar importante pra gente saber todos os mistérios da obra. Até a próxima e valeu!